Diz assim a palavra de Deus no livro de Ruth, no primeiro capítulo, verso 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à sua casa, à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomar dos maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em tua presença agora, nós colocamos nossa vida diante de ti, Deus, nosso entendimento, nosso pensamento, nosso coração, para que o Senhor possa falar conosco através de nós essa manhã e para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós desejamos aprender mais de ti, Deus, e aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado para viver uma vida adequada, alinhada às tuas expectativas, Deus, conosco. Toca a nossa mente, o nosso coração, que possamos estar sensíveis ao teu chamado nessa manhã, para a honra e glória do teu nome, é o que nós pedimos e agradecemos, Deus. Abençoa também aqueles que estão com alguma dor física. Deus, derrama cura especial essa manhã, para que não haja nada que distraia o teu povo, mas que a mente esteja totalmente devotada à tua palavra, é o que nós pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Hoje nós chegamos naquela que é a terceira mensagem da série. A gente estabeleceu como o mês de outubro como um mês para fazer essa série chamada Uma Cultura para o Nosso Tempo. E a gente tem procurado desenvolver reflexões sobre aquilo que nós entendemos que é uma cultura adequada segundo o padrão bíblico, né, segundo os princípios bíblicos, e também que está alinhada àquilo que é a visão institucional da nossa igreja, até porque nós entendemos que a nossa visão institucional é constituída a partir, naturalmente, de pilares bíblicos. E como entendemos que a tendência da vida é fazer ideias se desorganizarem, porque as coisas elas se desorganizam naturalmente se você não mexê-las constantemente, a gente precisa sempre voltar aos rudimentos, para lembrar dos fundamentos, lembrar das bases, para que a gente possa continuar prosseguindo naquele que é o nosso objetivo. Se a gente não trazer a memória, a gente de fato esquece e a gente para de viver segundo determinados propósitos. Isso é uma marca para todos nós. Da mesma maneira como se você está na sua casa e você não arruma a casa, a tendência da casa é a desarrumação.
Você tem que estar sempre mexendo, porque quem não mexe, deixa no jeito que está, e do jeito que está, a casa naturalmente, ela se desarruma. Então, voltar a esses rudimentos, voltar a pensar sobre isso, é estar mexendo na cabeça, para estar sempre arrumando, para você não esquecer o propósito para o qual você foi chamado. Por isso, uma cultura para o nosso tempo é tão importante para nós como igreja, e nós já passamos de 2 pregações, passamos por anunciar, passamos por desenvolver. Chegamos hoje naquela que é a terceira missão da nossa igreja e que entendemos, naturalmente, como já falamos, que está ancorada na perspectiva bíblica, que é a missão de relacionar. E essa é uma missão que, obviamente, diferentemente das outras, está, pelo menos hoje, da forma como eu pensei a pregação, está um pouco mais voltada para relacionamentos humanos. Porque quando a gente for de desenvolver, nós falamos muito sobre relacionamento com Deus. E é claro, quando eu falo de relacionar, eu também quero falar de relacionamento com Deus. Mas hoje, em especial, eu estou focando em relacionamentos humanos, porque a missão da nossa igreja, no âmbito do relacionar, fala precisamente sobre relacionamentos humanos. Mediados por Deus, naturalmente, mas relacionamentos profundamente humanos. E a gente chega nesse texto que eu acho que é um texto importante para poder pensar nisso. É fundamental entender como esse texto está sendo escrito, em qual contexto ele está sendo produzido e o que ele pode trazer de lições para nós. Se nós pegarmos a sequência anterior do Velho Testamento, a gente vem numa sequência de livros que são livros de natureza jurídica ou de natureza ritualística. Você pode perceber isso, está muito presente, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tem muitas regras, tem muitos rituais, tem muitos padrões, tem muitos ajustes sociais para o povo de Deus separado. E uma série de promessas com relação ao futuro desse povo e da linhagem que viria desse povo, inclusive com a necessidade de não macular essa linhagem. E quando fala macular aqui, é importante deixar isso claro, não é uma xenofobia, não é uma coisa do tipo, olha, o outro povo etnicamente é pior, não é essa a visão que está aqui estabelecida, tem a ver com a cultura do povo. Porque quando você se mistura, você também mistura culturas. Então haveria o risco da cultura que Deus está querendo criar naquele povo se perder nessa mescla. Então é por isso que a orientação que vem no final do Pentateuco, para poder chegar no livro de Josué, é, olha, vocês vão fazer a remoção dessas pessoas em terra. Alguns grupos, isso é dado em Deuteronômio, com alguns grupos vocês estão permitidos de fazer acordo. Vocês podem fazer acordo, subordinar aquelas sociedades que vão ser tributárias a vocês e vão ter um relacionamento. Com outras, no entanto, isso não será possível. Você vai ter que estabelecer guerra contra elas, expulsá-las da região. E se elas resistirem, você vai ter que, de fato, passar juízo sobre esses povos. É bom deixar claro que isso não é um procedimento padrão de Deus. Deus não vai nos invocar hoje para uma guerra santa. Isso tem a ver com um contexto de libertação do povo e de um grande projeto que Deus tinha através da linhagem que depois vai se estabelecer em Davi e vai chegar a nós através de Jesus Cristo. Então tinha um propósito universal através daquele povo especial. É um procedimento próprio do Velho Testamento. E nesse procedimento há uma orientação, inclusive, com relação às misturas, como nós falamos. Há a orientação de que não deveria, por exemplo, haver certas relações conjugais. E isso vai ser estabelecido em Josué e Juízes. E são livros extremamente violentos. A Bíblia também tem livros gráficos, livros violentos, livros de sangue. Josué e Juízes são assim. No entanto, aquele procedimento original de tomar a terra e não deixar ninguém nela, não é cumprido por completo. E aqui tem um dado interessante, Deus não se incomoda em si com a existência de uma pessoa ou outra, não é nunca esse o ponto, pode perceber. Porque quando você olha, por exemplo, Raabe, isso não incomodou a Deus, a permanência de Raabe. Ou a própria permanência de Ruth, daqui a pouco a gente fala sobre isso, não incomodou a Deus. Assim como o que incomodou a Deus quando ele pediu a Saul para passar a espada contra os amalequitas, não foi a resistência e a existência de algum amalequita que sobrou. Porque o livro fala, 1 Samuel, que Saul passou a faca nos amalequitas, limpou geral, preservou o rei e preservou os seus bens. E aí, mais para frente, no mesmo livro, a gente encontra mais amalequitas. Então, quando a gente fala passou a espada em geral, é uma linguagem daquele tempo, é como se teve vitória militar e conseguiu subordinar as forças militares rivais. Mas a permanência de pessoas vivas não é o que incomodava a Deus. O que incomoda a Deus em 1 Samuel com relação aos amalequitas e que incomoda a Deus em Juízes? A manutenção dos altares adversários. Pode reparar.
em Juízes está muito claro. Deus se incomoda com o fato de que o povo não rompe os altares. O problema de Deus não era em si com as pessoas, mas com o espírito do tempo daquelas pessoas. E aquilo a que elas serviam. Então, tirar as pessoas e manter o espírito do tempo delas não resolve. Era preciso romper com o espírito daquele tempo. E porquanto não houve essa obediência, nem em Saul e nem no tempo dos juízes, há juízo sobre Israel. Saul é ajuizado. Saul sofre com isso e vai perder o seu cargo de rei. E em Juízes a gente vê o quê? Que aquela promessa daquela extensão de terra que era dada ao povo de Israel não vai ser cumprida plenamente. Esse povo vai conviver com outras pessoas em simultâneo, e Juízes fala para que os mais novos aprendam a guerrear, para que eles tenham que lidar com as adversidades da vida, e até como juízo contra o povo de Israel. Deus entrega Israel constantemente aos seus inimigos naqueles contextos. Então a gente vem de textos muito pesados. De Gênesis a Juízes não é uma boa imagem, é bem complicado. Tem muito problema, tem muita guerra, tem muito conflito, tem muita divisão, tem muita traição, tem muita desobediência e consequências derivadas disso. E aí, do nada, a Bíblia premia a gente com um romance. Do nada. A gente está lendo todos esses livros e do nada, Ruth, que é um livro leve. Ruth é um livro completamente diferente do ritmo dos anteriores. Ele tem uma virada, uma guinada literária totalmente distinta. O livro de Ruth conta, como vocês estão vendo, uma história no período dos juízes, mas não é uma história de guerra. É um romance dentro de um contexto dos juízes. Esse contexto que nós estamos falando, que está tendo esses conflitos, essas guerras todas, em simultâneo conta-se uma história de uma família que decide sair da terra do pão pela falta de alimento. Quer dizer, Belém é a terra do pão, mas não tem alimento naquele momento. Eles saem e vão para os moabitas. Se você for pensar segundo o ordenamento que Deus dá, não era uma orientação adequada, mas eles vão para a terra dos moabitas. E nessa relação de ir, os filhos Malom e Quilion fazem o quê? Casam com mulheres moabitas, a saber, Orfa e Ruth. Só que o livro dá uma mudança muito brusca, porque do nada, em 2 versículos, ele mata 3 pessoas. Elimeleque é morto. Depois disso, Malom e Quilion. Sobrou quem? Sobrou Noemi, sobra Orfa e sobra Ruth. 2 moabitas e a mãe. Esse relacionamento, segundo a dinâmica do templo, nem deveria existir, porque essas mulheres não poderiam viver a vida de templo, mas ainda assim, o casamento aconteceu. A relação com os moabitas na Bíblia, ela é muito volúvel. O povo de Moabe é visto como de uma descendência um pouco complicada, a descendência de Ló, que é uma descendência difícil, bastante adúltera do ponto de vista da relação com Deus, mas elas estão ali vivendo a vida delas, e o que é interessante, mostrar que é possível encontrar alguma fagulha de justiça, mesmo num mundo muito injusto. E no meio de Moabe, você ainda encontra uma ou outra esperança, o que faz a gente perceber que Deus age de modos muito misteriosos que a gente não consegue compreender, né? Esse caso de Ruth é um caso muito próprio. É uma mulher de um povo que não está temente ao Senhor, mas ela se mostra sensível ao chamado de Deus. E aí, a partir desse contexto, Noemi decide voltar para a sua terra, só que ela decide deixar as meninas seguirem sua vida, até porque ela não tinha como dar outra pessoa em casamento para essas moabitas. Naquele contexto havia uma legislação, que é a legislação do levirato. Como é que funcionava isso? Digamos que eu tivesse irmãos mais novos, e aí eu acabei morrendo numa situação qualquer, doença, batalha, não importa. A minha esposa precisaria ser desposada por um irmão meu, para que ela pudesse não ficar perdida, e para também que os bens da família ficassem preservados no interior da família. Então, esse meu irmão, ele teria que engravidar a minha antiga esposa, de modo que o primeiro filho dela não seria filho dele, mas meu filho. Veja, a Bíblia não está fazendo aqui um tratado de genética. Quando fala que é filho de um e não filho de outro, não é um dado genético. É óbvio que ele não é filho meu do ponto de vista dos genes. Ele não aparece com um falecido. Não é isso. Mas é filho do ponto de vista do direito, do símbolo. Olha, esse aqui é o filho que o irmão mais novo fez para honrar o irmão mais velho. Então, ele é a linhagem daquele irmão. Agora, esse irmão trabalha na sua linhagem. Do segundo filho para frente, aí é a sua linhagem. Então tem a ver com transmissão simbólica de poder, não tem a ver com transmissão genética, você entende isso? Então tem uma questão de levirato. E o que Noemi fala para Ruth? Eu não tenho a menor condição de vocês seguirem comigo, porque eu não posso mais ter filhos.
ela de alguma maneira está falando o seguinte: eu não tenho mais como criar meios para resgatá-las. Eu não tenho mais como redimi-las. O meu ventre está fechado, a minha madre se encerrou. Eu não tenho mais como fazer isso. Minhas filhas, procurem alguém que pode fazer isso por vocês. Não fiquem desamparadas. Eu já sou muito velha. Eu viver o meu desamparo faz parte. Eu vou sofrer. Até vou mudar meu nome. Vou mudar para Mara, porque minha vida está amarga. Porque de alguma maneira Deus permitiu que algumas coisas ruins acontecessem comigo. Gente, isso é chuva? Ah, tá. Eu me susto aqui. Eu falei, que chuva é essa, gente? Não estou vendo aqui. Está vendo aqui? Amém. Eu falei que uma chuva espiritual acontece do meu lado. Então, Mara, né, de amargura pelas perdas que ela teve. E aí, órfã, chorosa, amando a sua sogra, mas leva em consideração a razoabilidade de Noemi. Noemi é bastante razoável na sua avaliação, o que eu acho que é um dado louvável, que é pouco comentado nesse texto. Porque, geralmente, uma pessoa que está sendo vitimada pela sociedade e pelas circunstâncias da vida, ela tende a se colocar numa situação de mais vítima ainda, de sofrimento profundo, e tenta penalizar todo mundo. Noemi vira e fala assim: minhas filhas, vocês não têm nada a ver com isso. Pode seguir a vida de vocês, eu vou dar conta dos meus B.O.s. Ela é bastante madura com os problemas que ela está lidando. Mas encontra-se no meio de um povo de Moabe, de uma mulher que não era separada com o povo de Deus, um coração inclinado a servir a Deus. Porque olha o que ela fala: eu vou fazer do seu Deus o meu Deus. Eu vou me alinhar nos seus propósitos. Nós vamos viver uma vida juntas. Nós vamos seguir nossa vida juntas. E eu acho que esse livro é muito interessante para falar sobre relacionamento. Porque fala de uma fidelidade num contexto difícil. E uma segunda coisa: se você ler o livro de Ruth inteiro, é um livro onde Deus aparece pouco ou quase nada. É um livro profundamente humano. Deus aparece, na perspectiva do autor bíblico, que nós não sabemos exatamente quem é, mas na perspectiva do autor, é como se Deus, e entenda que isso também é literatura, tá, irmãos? A Bíblia também tem literatura. É como se Deus estivesse agindo secretamente. Ele está vendo, ele está agindo em tudo, mas ele não é citado, porque a intenção do autor é dar protagonismo, e isso ainda é bonito, a duas mulheres. Ele quer protagonizar duas mulheres, Noemi e Ruth. São as duas protagonistas da história, de modo que a Moabita, ela nem é do povo de Israel, dá o nome ao livro. O nome do livro podia ser Noemi, mas não, é Ruth, é aquela que é improvável, e a improvável dá nome ao livro. E ela vive uma história com a sua sogra, de modo a voltar para a terra da sua sogra, e lá faz uso de uma margem que tem também em Deuteronômio. Disse o que em Deuteronômio? Que da sua produção agrária, que você deixe algo para os pobres e para os estrangeiros. E nesse processo, Ruth consegue alguma coisa para se alimentar. Com Noemi, conhece Boaz, que tem relação consanguínea com a família de Noemi. Logo, ele poderia ser alguém para resgatar a Ruth. Só que Boaz percebe que tem um outro cara que teria mais direito do que ele. Ele comunica esse cara não decide desposar a Ruth, Boaz fica muito feliz com isso, e ele vai desposar a Ruth e casa com Ruth. É um livro baseado em fidelidade, relacionamento e uma restituição em casamento no final. Um livro curto, profundamente humano, mas que só é possível existir porque na origem da história houve uma amizade verdadeira. Houve um relacionamento fundamental. Deus estava presente o tempo todo, mas a ênfase do texto é no coração daquela mulher, no desejo dela de se relacionar. Você já entendeu onde eu vou chegar com essa palavra? Deus está operando o tempo todo de modo secreto nas nossas vidas. Mas é preciso que seu coração esteja alinhado e desejoso de se relacionar de modo muito sincero e amoroso, tal como Ruth amou a Noemi. E o que é mais bonito na história? A história de Ruth demonstra que o plano de Deus, ele alcança até os improváveis. Porque, no final das contas, da origem de Ruth vai vir o quê? O rei Davi. Ela vai fazer parte da linhagem. Uma mulher improvável que faz parte da linhagem do rei Davi e, portanto, faz parte da linhagem de Jesus. Uma amizade pode mudar toda uma trajetória. Uma amizade certa, muda uma vida. Uma amizade certa. A pessoa adequada, o relacionamento bom, a coisa sadia, muda toda a trajetória, não só sua, mas de gerações a fio para frente. E é por esse motivo que eu quero falar sobre relacionamento essa manhã.
Porque se você souber se relacionar, você vai ser mais feliz. Uma coisa que eu aprendi desde muito novo, meu pai sempre falava, e é uma frase óbvia, mas o óbvio tem que ser dito também: é mais feliz quem erra menos. É mais feliz quem erra menos. Se você tem mais chance de acertar, procure o acerto, fuja do erro. Procure se relacionar de modo adequado. E a Bíblia dá para nós princípios através dos quais nós devemos nos relacionar, os quais devemos recorrer para ter bons relacionamentos. E eu queria separar inicialmente aqui essa intersecção entre relacionamento e igreja a partir de 3 camadas. A primeira camada é se relacionar na igreja. A segunda camada é se relacionar com a igreja. E a terceira camada é se relacionar como igreja. Então, na igreja, com a igreja e como igreja. O que eu estou chamando de relacionar na igreja? Esse exercício muito simples de você chegar nesse espaço e se relacionar com pessoas nesse espaço. Entrar aqui e procurar estabelecer vínculos sinceros. Entender a igreja não como um mercado, mas como um lugar de encontros. A igreja é um lugar de encontros. É um lugar para encontrar coletivamente a Deus. Embora você possa encontrar na sua casa, Deus não é uma propriedade da igreja, você entenda isso. O Deus você encontra na sua casa, mas nós coletivamente viemos aqui porque isso às vezes ajuda a balancear a gente. Eu acho que muitas pessoas já tiveram essa experiência, assim como eu já tive, de às vezes estar no momento mais difícil da vida, ou numa semana mais difícil, ou num contexto particular mais complicado, está mais bagunçado, a mente está acontecendo muita coisa, e você chega na igreja e está todo mundo cantando, e aquilo meio que parece que vai ajustando a salinidade do seu corpo, vai colocando as coisas no lugar, o coletivo vai te abençoando. Então, se relacionar na igreja também é importante nesse sentido, da espiritualidade. Mas eu estou querendo sair do campo da espiritualidade, não sair, mas assim, não me prender à espiritualidade para olhar o humano, tal como o livro de Ruth. E quando você entra aqui, você vai encontrar pessoas. E essas pessoas podem ser muito importantes para você se relacionar. Às vezes você fala assim, eu não tenho amigos. Procure amigos que amem a Deus. Venha à igreja, converse com pessoas. Não venha ao templo meramente na expectativa de transformar isso, porque às vezes isso acontece, numa espécie de shopping espiritual. Eu venho à igreja, eu vou dedicar alguma coisa, eu vou receber uma bênção, vou ficar forte, e mal acaba o culto, abre a porta, eu já estou fugindo, que eu não quero muito ver gente. Não é esse o padrão. O padrão é se relacionar na igreja, porque como eu falei, essa pessoa que está no seu lado, que é seu irmão ou a sua irmã, não é seu irmão ou a sua irmã apenas simbolicamente. A Bíblia não criou um jargão, ela criou um princípio. Essa pessoa é sua irmã, é seu irmão. Não é consanguíneo, mas aí que está a beleza da espiritualidade da coisa. É um corpo místico de Deus na terra. Então se relacione na igreja, ame estar na igreja, produza encontros na igreja, extraia e seja o melhor que você pode com as pessoas da igreja. A segunda coisa é se relacionar com a igreja. E se relacionar com a igreja não tem a ver com se relacionar com o templo ou com as pessoas no templo. Porque essas pessoas que estão com você ao seu lado, elas têm uma vida para além do templo. E é importante que você desenvolva algumas amizades, e você não vai ter todas as pessoas no mesmo grau de estima, e isso é normal, quero que você entenda isso. Isso é perfeitamente normal. Eu não tenho como acreditar que todos os irmãos vão ter a mesma estima por mim do que tem por um irmão que está no seu lado, ou eu vou ter por todos os irmãos a mesma estima, porque não é bem assim. Eu vou estimar a todos, mas alguns vão participar mais da minha vida. Isso tem a ver com questões variadas, tem a ver com gosto musical, tem a ver com um apego ou desapego a um dado da cultura, gostar ou não gostar de museus, gostar ou não gostar de um certo ritmo de música, gostar ou não gostar de jogar futebol, né? Eu inclusive, essa semana não gosto mais, porque o meu amigo Manu, né? O nosso jovem emissário da Índia, me destruiu no futebol, né? Sem querer, é bom deixar isso claro, né? Manu, eu falei que ia citar isso, não tinha como não citar, mas o lance foi... Eu tenho que falar, agora que eu mencionei, eu estava vindo em velocidade, entenda a velocidade como o que é possível, tá? Eu vindo em velocidade, na minha concepção de velocidade, e aí o Tiago, não o Berlim, o outro Tiago, não também o Stefão, o outro Tiago,
O Tiago, sem ser o Stefan e sem o Berlin, o outro Tiago. O não Berlin, não o Stefan. Passava para o lado, eu fui correr para dar o toque para poder ele sair ali e já fazer o gol sem o goleiro. O Manu veio andando. O Manu corre meio que assim, né? Aí o Manu veio assim e parou. E eu fui com tudo. O Manu ficou estático e eu caí no chão estatelado. Eu achei que Deus estava me levando. O Arjona viu. O Arjona me segurou minha mão. Calma, cara. A gente vai sobreviver. Respira. Uma dor terrível. Meu joelho sofre nesse momento. Mas Deus sabe todas as coisas. Já falei com o Itamaraty. Esse negócio de política de imigração com a Índia, a gente vai rever isso aí. Mas brincadeiras à parte, você vai ter pessoas com quem você vai ter mais alinhamento, menos alinhamento, isso é normal. Às vezes a pessoa gosta muito de teatro. E você também gosta muito de teatro. Criou-se um ponto de contato. E essas são coisas que são naturais. Às vezes acontece isso também na vida. Você acaba de conhecer uma pessoa, clica, sabe? Dá o clique e fala, caramba, que legal essa pessoa. E você percebe que é gostado também. Eu lembro que contei semana passada, não sei se ela chegou a ver essa gravação da pregação, eu citei aquela ocasião, não sei se você lembra disso, que aqui em cima eu cheguei para você, o pessoal ficou rindo. Eu falei assim, você é a resposta de Deus para a minha vida. Não sei se você lembra dessa situação, você lembra disso? Às vezes dá um clique, eu confiei muito que ele pensava que era verdade para ele também, por isso que eu falei. Né? Porque funciona, às vezes você fala assim, você acabou de conhecer a pessoa, você fala assim, caramba, parece que conhece a pessoa há 10 anos. Isso é normal, meus irmãos. Algumas pessoas vão fazer mais parte da sua vida por uma série de motivos. Mas você ainda vai amar a todas. E essas pessoas com quem você tem mais relacionamento, você vai se relacionar com elas para além desse espaço. É importante isso. Você não está se relacionando com trabalhadores de um templo, mas com pessoas que têm vida, que gostam também de ser felizes. E, cara, deixa eu falar para vocês, não tem pecado nenhum em ser feliz, não. Só tem pecado em ser feliz a revelia da expectativa de Deus. Mas, segundo os padrões de Deus, eu quero mais ser feliz, eu quero menos problema, mais alegria. Essa coisa de, não, é a luta, no céu eu vou ser feliz. Eu quero ser feliz aqui. Quem falou que eu vou ser só no céu, vai só você ser só no céu. Vamos lá, só tu. Vamos lá, só tu. Eu não, eu quero ser feliz aqui também. Eu quero gente que goste de mim, eu quero reciprocidade, relacionamento é isso. Aí eu vou fazer uso aqui da cultura comum, né? Tem até um pagodeiro, o Tiaguinho, que canta que é se dar sem esperar nada dessa união. Eu estou esperando é muito. Eu não gosto de nada sem esperar, não. Eu estou entendendo quando ele diz que é sem esperar nada material e tal, mas relacionamento é sobre esperar. É sobre reciprocidade. Não, eu faço tudo e não recebo nada em troca. Isso é caridade. Amizade é outra coisa. Caridade é dar tudo sem ter expectativa de volta. É dar porque você quer dar, porque o seu coração é esse. Porque você viu alguém com necessidade e você fez. Amizade é fazer sabendo que haverá reciprocidade. Amigo ama também. Não é só você que ama, o amigo também ama. Então, se relacionar com a igreja é criar espaços para além do institucional. É entender que o corpo místico de Cristo não está preso a esse lugar. Da mesma maneira que eu brinquei, que, né, eu bati de frente ali com o Manu, jogando bola, dia desse eu estava perto da loja dele, passei na loja dele ali. E aí a gente fez piada, fez graça, riu. E é isso é importante. Eu desviei 2 minutos do meu tempo, mas isso criou uma oportunidade de uma conversa, de uma coisa engraçada, de uma memória que se cria. Às vezes a gente tem que estar disposto a fazer pequenos desvios da nossa rotina para satisfazer isso. Isso é bom também. Abre mão. Poxa, mas eu estou com muita coisa para fazer. Às vezes você não precisa de tanto tempo, você precisa de pouco tempo. Nós comentávamos na Terça da Conexão essa semana que teve um cara da internet, né, um produtor de conteúdo, que comentou sobre um caso de um amigo que estava passando, ou uma amiga, enfim, estava passando por problemas. E essa pessoa sempre chamava, não sei se era ele ou se era ele contando sobre 2 amigos, entendeu? Não era ele, sobre ele contando sobre 2 amigos. E um amigo A, sempre chamava o amigo B para fazer alguma coisa. Vamos tomar um café. E aí, vamos hoje falar de não sei o quê? Vamos ler esse livro juntos? Glória a Deus, Laurinha. Eu brinco que ela é a Alana, que ela é o Alan, cara, é impressionante, né? Ei, bebê do tio, viu? O tio ficou em paz. E aí, o que acontece? Eu até esqueci, desculpa, fui brincar com a criança. Dos 2 amigos, amigo A e amigo B. E o amigo A ficava assim, vamos tomar um café, vamos não sei o quê.
parará, e fazia esse exercício. E o amigo B, obviamente, cara, como todo mundo aqui, a gente tem 1000 coisas acontecendo na nossa vida, né? Todo mundo está vivendo a sua própria história, seus próprios problemas, isso faz parte, a gente entende isso. E aí o amigo B muitas vezes não conseguia. E aí um dia o amigo A estava muito mal. E o amigo B foi saber o que estava acontecendo. Pô, o que aconteceu e tal, parará. Por que você nunca me contou? Aí o amigo A falou assim, eu tentei te contar. Eu te chamava para fazer as coisas. Aí o amigo B respondeu assim, mas você me chamava igual você me chama para fazer coisas normais. Quando você me chamava para tomar café quando você estava mal, era igual quando você me chamava quando estava bem. Como é que eu ia saber que você estava mal? E eles criaram um código. Algum deles leu algum artigo, e aí pouco me interessa se essa ancoragem do artigo faz tanto sentido ou não. Eu estou mais pensando no código que eles criaram. Entenda isso? Um artigo que teria dito no campo psicológico que 8 minutos é o tempo suficiente para alguém descomprimir. Se você tem a atenção de alguém por 8 minutos te ouvindo, e você colocando para fora, aquilo descomprime. E você volta a circular o sangue melhor, se sente melhor e relaxa, tira do coração. Ah, Igor, novos estudos apontam que são 7. Novos estudos apontam que são 15. Não me interessa isso, esse não é o foco. O foco é que eles tornaram isso um código. Quando um deles está mal, ele vira e fala assim, você tem 8 minutos? Você tem 8 minutos? Eles entenderam, é um código. Você precisa de amigos com códigos. Porque você vai se relacionar com a igreja. Às vezes você fala assim, e aí, vamos tomar um café? A pessoa não vai entender. Cria um código de vocês. Se é amigo, ele vai aceitar. Fala assim, vamos criar um código? Vamos discutir a relação? Vamos fazer DR? É um código. É um código que você estabelece. Vamos fazer 5 minutos de papo? Vamos falar dos gols da rodada? Não sei, inventa. Inventa um código para o seu amigo entender que você precisa dele naquele momento. Que seja o de 8 minutos, tanto faz. O que importa é que você tenha essa abertura para se relacionar com a igreja para além disso aqui. Porque você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sufocado 6 dias. Ou então 3 dias. Porque você só vai encontrar na terça-feira, ou só na quarta-feira, e depois só no domingo. Você vai ficar sufocado e você vai estar sofrendo. E às vezes debaixo do sorriso se esconde muito sofrimento. Procura as pessoas, se relaciona com a igreja. Não só na igreja, mas com a igreja. Terceira e última coisa desses pontos iniciais. Se relacione como igreja. Não é só se relacionar com, mas como. Relacionar-se como diz respeito aos parâmetros do nosso relacionamento. Então você tem que procurar estabelecer a melhor forma de relacionamento possível como igreja. Ou seja, se você pega um amigo seu que fala assim, você tem 8 minutos, e você vai tirar os 8 minutos, só que nesses 8 minutos você coloca mais lenha, você coloca mais peso, você fala coisas ruins, você é tóxico, você não está sendo como igreja. Você está se relacionando com a igreja, mas não como igreja. E se relacionar como igreja é segundo os padrões que a palavra de Deus mostra para nós. Ruth, num tempo que não tinha igreja da forma como a gente pensa, se relacionou com Noemi como igreja. Porque falou assim, o seu Deus é o meu Deus. Onde você está, eu estou. Estou junto contigo. Estamos alinhadas. Você é para sofrer? Eu vou sofrer como você também tive perdas. Vamos andar juntas. Ela se relacionou de modo maduro. Ela encarou aquilo enquanto uma oportunidade de criar um vínculo mais profundo e verdadeiro com uma amiga de vida. E é assim que nós temos que agir, se relacionar como igreja. E aí, entrando no bloco já derradeiro, como assim se relacionar como igreja? Eu fui bem objetivo aqui, porque eu quero dar para a igreja não ideias abstratas. A palavra de Deus tem muitas abstrações, mas tem muito elemento prático. E o que a igreja precisa é de prática. Nós precisamos praticar o relacionar. Então, eu separei aqui alguns pontos do que não devemos fazer e alguns pontos do que nós devemos fazer. Todos eles orientados pelo padrão bíblico, naturalmente. O que você não deve fazer? Os irmãos acham graça. Você não deve criar perturbação. Não cria perturbação. Tem gente que não pode ver paz que quer criar guerra. Está muito silêncio. Deixa eu trazer causa aqui. Não cria perturbação, rapaz. Para com esse negócio já maduro. As pessoas já estão lidando com um monte de coisa. Aí estão tentando se relacionar. E você chega perturbando. Igor, você está falando de quê? Eu estou falando de ser perturbado mesmo.
sabe, de ficar mexendo, não estou falando de ser divertido, ou brincalhão, ou espalhafatoso, isso aí é peculiaridade da personalidade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de criar perturbação, de encher o saco dos outros em coisas que a pessoa não gosta. Não faz isso. Se a pessoa não gosta, você não faz, é muito simples, entendeu? É só saber o limite. Mas eu não acho que tem nada a ver. Mas a pessoa acha, cara. Isso é o bastante, né? Tem coisa que não incomoda os outros, tem coisa que incomoda. Vai entender. Ser humano é um bicho doido, cara. Entendeu? Tem gente aqui que eu brinco, bota a mão no careca, faço graça. Tem outro que não vai gostar. E esse que não gostar vai falar assim, pô, bota a mão na minha careca não, que eu não gosto. Amém, Armando. Não vou botar a mão na tua careca não, mas na outra eu vou botar. Né, Ney? Adnei Bindela. É isso, é como você tem, entendeu? Intimidade. A mesma coisa, brinquei com o Manu aqui, coisa do futebol, porque eu sei que não tem erro. Mas pode ser que tenha outra pessoa que, pô, não gosta tanto. Eu vou tomar esse cuidado. Eu não vou criar perturbação. Claro também que você também não pode ser chato, tudo te perturba. Aí tu tem que rever teu coração. Tudo te incomoda, entendeu? Gente, a boa parte das coisas é só polvilhar com equilíbrio. É só polvilhar equilíbrio. O equilíbrio resolve quase tudo. Um pouco de moderação e falar certo resolve 99% dos problemas. Tem equilíbrio, não perturbe ninguém, não gere conflito. Não exponha ou tente as pessoas. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito com os rapazes, nós temos conversado muito isso na Conexão, a gente tem vindo bastante, tem um grupo que tem vindo fixamente e algumas outras pessoas vêm segundo a sua possibilidade, né? Mas no grupo mais fixo ali, a gente tem sempre o Maurício, líder da juventude, o Igor, o Léo, eu, o Carlos, e aí eventualmente vem algumas outras pessoas segundo a sua disponibilidade. E a gente tem falado muito sobre a importância da gente colocar um nível mais alto a nossa conversa, melhorar um pouco algumas coisas, porque a forma como o homem é incentivado a se relacionar, geralmente é muito na base da picuinha, é muito na base da zoeira. E é bom ter um momento da zoeira, mas também é bom que você tenha a oportunidade de falar e ser ouvido e, sabe, ser acolhido. Eu vejo que, às vezes, o homem ele morre calado. Ele sofre, ele não fala para ninguém, porque ele acha que ninguém vai entender ele. E aí, quando ele decide se abrir, o amigo ri da cara dele. Cara, não vai dar certo isso. A gente sim tem um momento de rir, brincar e tal, e eu falo isso para os homens da igreja, vamos sim falar do futebol, do Flamengo, do Vasco, não sei o quê, Fluminense, Botafogo, e fala disso, e ri, parará, mas também tem um momento de falar de trabalho, sabe? Tem um momento para falar da família, sabe, tem um momento de falar de arte, de cultura, de qualquer coisa. Tem esse momento, essa abertura, para você se sentir uma pessoa mais plena também, não ficar preso à mesma coisa. Porque, às vezes, é muito sobre reclamar, né? Reclamar do tempo, da política e do futebol. Só reclama. O tempo é ruim, meu time perdeu e a política eu não gosto. Rapaz, que negócio é esse? Produz, sabe? Produz coisa boa. Não expõe as pessoas. Toda vez é tentar botar alguém em saia justa. Não sei o que. Gente, zoeira é bom demais. Participo de várias. Sugiro que continue. Mas eu só estou falando para a gente saber que há momentos e que a gente precisa botar um nível mais sério, porque tem alguém que vai precisar falar sério. E você precisa saber a hora. E aí é a coisa da atenção, entendeu? De estar sensível. Você fala assim, poxa, esse meu amigo que é mais falante está muito calado hoje. Alguma coisa aconteceu. Então, eu vou tentar levar a conversa para outro lugar, para essa pessoa se sentir mais à vontade. Ou então depois eu vou chegar na pessoa e eu vou falar assim, e aí, bobão, tá bolado? Não, eu vou falar assim, tudo bem, meu amigo, como é que você está? Aí ele vai falar assim, pô, cara, não estou bem. Quantas vezes eu já cheguei para a gente aqui na igreja, às vezes mais velha que eu, fala assim, tá tudo bem? A pessoa chora, na tua frente, só chora. Só perguntou, tá tudo bem? Só chora, homem velho. E veja, não é uma depreciação, estou só falando assim, é porque talvez ninguém tenha perguntado. Rapaz, você tem que estar atento a isso. Você está aqui para ser bênção para as pessoas. Só dá para ser canal de bênção quem está atento. Tem que estar sensível ao que o Espírito quer fazer. Ruth, não precisou de Deus falar com ela assim, Ruth, fale com Noemi. Não, Ruth estava sensível. E de alguma maneira o testemunho de Noemi alcançou Ruth. Sabe? Foi isso, foi o suficiente. Então, não exponha, seja adulto, tenha sensibilidade. Saiba que a sua boca é canal de bênção. Nós já pregamos sobre isso, Tiago 3, versos 10 a 12. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa?
Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Controla a sua boca. Pensa no que você vai falar. Depois que você já falou, está falado, entendeu? Dá maior trabalho de fazer. Controla. E se errar, pede desculpa, nenhum problema. Outra coisa, não use comédia como pretexto para a maldade. Não faz isso. A comédia não é um salvo-conduto para você falar qualquer coisa para ofender os outros. Não é assim. Às vezes, muita coisa ruim é dita sob pretexto de brincadeira. Brincadeira tem que ser coisa para brincar, pô. Tem que ser coisa agradável. Eu já vi, eu estou falando, ninguém me contou, eu já vi uma pessoa sair, você deve ter visto isso, de uma instituição e ir para outra, porque ela era caçoada excessivamente. E ela cansou de ser caçoada e falou, vou para outro lugar onde me valorizam. Porque ser caçoado o tempo todo eu não me sinto valorizado. Eu já vi. A pessoa continua em Cristo, mas a gente perdeu o convívio. Entendeu o que eu estou falando? Você perde o convívio. Então as igrejas perdem, às vezes, pessoas abençoadas. Por quê? Porque faltou adulto ser adulto. A gente só precisa ser mais humano, gente. Ser mais sensível. E isso tem a ver com um padrão bíblico também. Amar as pessoas, se relacionar com as pessoas. Então não use isso. É preciso usar de sabedoria para discernir as próprias palavras. Comunicação é algo profundamente poroso. Comunicação é um campo minado. Se você não tomar cuidado, é ainda pior. Eu dou sempre o mesmo exemplo, porque esse exemplo eu acho que é o mais didático que eu posso criar, que é o exemplo do filtro de comunicação no casamento, né? Minha esposa chega com uma roupa, fala, amor, tá boa? Eu falo, tá boa. Ela vai e troca, porque nunca é na primeira, né? Ela vai e troca. Aí ela bota uma segunda roupa, que não tem nada a ver com a primeira. De estilo, proposta, tem nada a ver. Aí chega, e essa, tá boa? Aí eu falo assim, achei a outra melhor. Olha a minha frase. Achei a outra melhor. Resposta, então eu tô feia? Percebe como a comunicação é algo profundamente poroso? Eu falei, achei a outra melhor. Nessa você está lindinha, na outra está lindona. Ah, então eu tô feia. Eu não falei que está feia. Se comunicação bem intencionada já é algo poroso, que dirá sem cuidado? Acidez, essas coisas, evita, cara. Sabe? Evita. Controla a sua língua. Tenha equilíbrio. E, por fim, ainda nesse campo, não abuse da boa vontade alheia. Não abuse da boa vontade alheia. Não é porque alguém é irmão em Cristo que você não vai honrar essa pessoa e o seu empenho em trabalho. Vou dar exemplo disso. Vou dar exemplo de uma coisa que eu fiz. Fui encontrar o Manu. Por que eu fui encontrar o Manu? Porque não só ele estava perto, como também precisava de uma sunga. E aí é difícil encontrar uma sunga, né, para um homem desse tamanho. Eu falei assim, talvez o Manu tenha na loja dele uma sunga para mim. Por acaso não tinha que mandar costurar duas para fazer a minha. Não tinha ocasião a sunga, mas eu fui lá. Por que eu fui na loja do Manu? Porque eu tenho, isso é uma mentalidade minha, ninguém é obrigado a ter, é a minha mentalidade. Se eu vejo algum irmão em Cristo que é sério no seu trabalho, e eu preciso adquirir uma coisa que essa pessoa faz, eu tento priorizar essa pessoa. Se estiver no limite do meu recurso, e se aquela pessoa atender perfeitamente o que eu quero. Você entende isso? Entre botar o dinheiro na mão do Manu e botar de outro lojista, eu prefiro, isso é meu, isso não precisa ser seu, eu prefiro botar a mão no dinheiro do Manu. Está entendendo? Os judeus sempre fizeram isso. Botar o dinheiro na mão do Manu. Botar a mão no dinheiro do Manu também pode ser bom. Talvez seja até melhor. Botar o dinheiro na mão do Manu. Perdão, Manu. Fui comprar e levei o caixa. Eu prefiro botar o dinheiro na mão do Manu. Você está entendendo? Isso é meu. Não estou falando que você tem que ser assim. Eu estou te dando uma chave, um pensamento. Se você vai se apropriar disso, é um direito seu. Eu estou te dando um pensamento. Por que eu faço assim? Porque eu vejo um padrão bíblico disso.
os judeus sempre tiveram que se deslocar para vários lugares. A forma como eles tinham de sobreviver é criando uma comunidade forte. Então, o padeiro judeu vendia para o sapateiro judeu, que comprava do padeiro, do sapateiro, do não sei o quê, do alfaiate, entendeu? Era entre eles, o dinheiro circulava ali e as famílias se retroalimentavam. Porque se o dinheiro sai dessa comunidade e for para outra, e isso em toda comunidade localizada no mundo funciona assim. Nos Estados Unidos, onde a segregação racial foi muito mais notória, perceptível que no Brasil, as comunidades negras de alguns locais, naquela fase que a gente chama de renascença negra, onde houve um desenvolvimento muito forte da cultura e das artes e da instrução universitária entre os negros, eles faziam o dinheiro circular entre eles. Porque eles sabiam que os brancos não iam gastar dinheiro com eles. E se eles fossem gastar dinheiro deles com os brancos, o dinheiro não voltava. Então eles tinham que circular entre eles. Era uma estratégia. Está entendendo? No nosso caso, a gente às vezes quer fazer isso, mas tem que ser sensível. Porque a gente tem um erro às vezes. Ah, é meu irmão em Cristo, então ele tem que fazer. Você está entendendo o erro? Aí eu vou botar com todos os termos. Crente é abusado. Crente é muito abusado. É por isso que eu vejo um monte de crente que ama Jesus, fala assim, eu não gosto de vender para crente. Por quê? Porque crente é abusado. Não sabe se relacionar com o dinheiro um do outro. O seu tempo não é mais importante que o tempo do seu irmão, não, cara. E o seu dinheiro não é mais dinheiro que o dinheiro dele, não, e nem dele mais que o seu. Se você for fazer, faça corretamente. Veja, eu não estou dizendo que você tem que fazer. Estão entendendo isso, amém? Ninguém está falando que ninguém é obrigado a. Você não é obrigado a consumir nada de ninguém. O dinheiro é seu, você consome como você quiser. Mas quando você for consumir, e se você sabe que é um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, haja com a mesma dignidade que você agiria com um desconhecido. Com a mesma dignidade. Faça a coisa bem intencionado. Imagina, se eu chego lá, qual é, Manu? Faz de graça para mim. Eu podia jogar, porque, irmãos, quero que vocês entendam, vou dar o meu exemplo novamente. Faz de graça, porque eu sou filho do pastor Pedro. Tem gente que faz isso, gente. Estou falando aqui, não, mas tem gente que faz. Tem um monte de filho de pastor aí que se aproveita do cargo, do cargo, né? Filho de pastor é um cargo, né? É. Qual o seu cargo? Pega a carteirinha da convenção, filho de pastor, né? Ele se aproveita, e aí constrange. Ô, Manu, pô, sabe como é que é meu pai e tal? Pô, meu pai ia gostar muito se você me desse esse presente aí. E a pessoa constrangida, ela dá. Parece louco, mas porque a gente é saudável, tá? Porque tem um monte de lugar que isso acontece demais. E aí eu poderia abusar da boa vontade do meu irmão. Sabe o que acontece daqui a pouco? Esse irmão fala, nessa igreja o povo não sabe se relacionar, não. Eu vou meter o pé. E mete o pé mesmo, tem que meter o pé. Porque não estão sabendo valorizar você como pessoa, cara. Eu não sou obrigado a. Mas no momento que eu assumir no meu coração o desejo de, eu tenho que ser digno com meu irmão. Entendeu? É assim que funciona. Eu nunca chego para alguém e falo assim, faz aí na camaradagem, isso aqui, blá, blá. Eu tento falar, quanto é que é? Eu vou ver as minhas condições. Se der, deu. Se não der, amém. Aí eu procuro outra pessoa e aí eu vou guiar por outro princípio. Vou guiar por um princípio de corte de classe. Eu prefiro ajudar mulheres empreendedoras. Entendeu? Cada um segue o que quiser nesse sentido. Eu prefiro ajudar mães de crianças que têm questões especiais e isso é um tema importante para mim. Entendeu? Cada um seguia por uma coisa. Eu prefiro na minha cidade, o comércio local, o meu bairro, o meu vizinho. Amém, cada um seguia como quiser, mas tenha essa sensibilidade. Não abuse da boa vontade do seu irmão. Também não recuse a boa vontade dele se ele quiser te abençoar, mas não seja um encostão. As pessoas percebem quando você é encostado, meu irmão. Todo mundo já se tocou, né? Se você é encostado, você acha que ninguém notou, todo mundo percebeu. Você sempre bota a mão na carteira, coça e não puxa, aí vê se alguém vai puxar o cartão antes. Bom, a poder no sangue de Jesus, o devorador da tua vida é você, né? Tira a mão do teu bolso, rapaz, bora, abençoa. Não abuse da vontade alheia. E o que fazer, portanto, se isso é o que não fazer? Primeira coisa que fazer, seja criterioso quanto às alianças que você estabelece. Suas escolhas influenciam em muita coisa. Você pode decidir, em parte, o ambiente onde você vai estar presente, em parte. Você não escolhe onde você nasce, sabe? Você não escolhe a família que você nasce, você cresce. Você não escolhe. Mas tem um momento da vida em que alguns ambientes são selecionados. Você escolhe quem vai circundar a sua vida, quem vai orbitar a tua existência.
E essa escolha pode parecer pequena, mas ela é muito central. Porque, embora o ambiente não determine quem você vai ser, ele influencia profundamente. Ele pode ajudar você a manifestar algumas coisas em você sem você perceber. E eu não estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas profundamente humanas. Ele pode fazer você desenvolver coisas erradas. As coisas podem ser geradas ou sufocadas em você pelas amizades. Pode ser gerada uma coisa boa ou uma coisa ruim. E pode ser sufocada uma coisa ruim ou uma coisa boa. Você tem que tomar cuidado com isso. Tudo depende da natureza desse circuito de convivências. Se você começa a ser cercado por pessoas que reclamam muito da vida, em pouco tempo você vai ficar reclamando. Não tem jeito. Não tem jeito. É muito comum isso. Assim como se você se circundar com pessoas que estudam, daqui a pouco você vai começar a estudar. Porque você começa a ser estimulado pelo contexto. Está todo mundo estudando. Eu vou estudar também. É importante saber selecionar os amigos, quem está ao redor. Você saber filtrar. Isso é fundamental. Porque relacionamentos podem te fazer ser mais compassivo ou mais inescrupuloso. Podem te fazer ser mais manso e humilde, ou podem te tornar uma pessoa arrogante. Podem te fazer pacificador ou belicoso. E a crença que a gente tem, que a gente é capaz de filtrar tudo, é mentira. Porque nem todo o processo é regulado. Quer que eu te dê um exemplo disso? Eu estava vendo aquele ator, o Wagner Moura. É Wagner Moura, né? O Wagner Moura contando, ele está bem conhecido internacionalmente, né? Está fazendo bastante filmes. E aí eu lembro, ele fez Narcos, não fez? Pessoal que... Então, é um cara, né, que fez vários papéis, assim, mais pesados. E ele fala o seguinte, ele falou isso, ele falou, uma coisa que é curiosa é que o nosso corpo não sabe que aquilo é atuação. Interessante isso. Então, quando eu venho de uma cena muito pesada, eu sei que eu estou atuando, mas ainda assim eu submeti meu corpo a um estresse. E o meu corpo viveu uma experiência. E ele guarda aquilo de alguma maneira. Então ele fala, às vezes a dificuldade de atuar é que a gente emerge tanto em alguns papéis que é como se a gente tivesse vivido aquela experiência, mesmo que fosse atuação, porque o seu corpo não conhece o conceito de atuar. Isso é uma invenção humana, não é um dado biológico, percebeu? Então, mesmo num sentido de regulação, ele traz algumas marcas. Ele fala, às vezes demora para algumas coisas passarem. Às vezes tem que levar para terapia algumas coisas. Você está entendendo o que ele está querendo dizer com isso? Que algumas coisas que você vive, mesmo que você ache que está filtrando, você não está filtrando. Está te atravessando, está te moldando, está te forjando. Com quem você está se forjando? Quem é o ferro que está afiando o ferro? Tem que ver isso. Ah, mas eu regulo, eu controlo. Você não controla não, meu irmão. Você não controla. Tenha esse cuidado. Molde bem o seu entorno. Quando você submete o seu corpo a uma experiência que você não tem controle, há desdobramentos. O seu corpo, a sua mente, as suas sensibilidades podem ser todas afetadas. Quando você convive com uma pessoa que reproduz o mal, você pode, no primeiro impacto, até falar, opa, não quero. Mas depois você se acostuma, porque você se aclimata. O ser humano se acostuma com tudo. Tudo. Assim, rigorosamente com tudo. Às vezes a pessoa ela mora no lado de um córrego que fede muito, cheira muito mal. A pessoa que mora não sente. Você percebe que é um dado com isso? Às vezes a pessoa tem muito animal de estimação. E animal tem odor. E alguns têm odor que é muito forte. E aí, às vezes, você entra na casa e você sente o odor do animal. Mas o dono mesmo não sente. Se você falar para ele assim, cara, está um cheiro forte aqui. Ele fala, não estou sentindo. Ele não está mentindo para você. Ele se habituou. Assim é com a cultura. Assim é com o mal. O mal que nos habita está esperando algum mal ao redor para ele se aclimatar. O seu coração é inclinado para a maldade, cara. Se você deixar o mal naturalizar ao seu redor, o seu coração vai gritar de alegria. Porque a tua inclinação para o mal vai se soltar. Entendeu? Não deixe isso acontecer. Procura pessoas que tenham a potencialidade para o bem. São coisas simples. Pessoas que abraçam. Pessoas que beijam. Pessoas que falam, eu te amo. Pessoas que falam, você é importante para mim. Pessoas que elogiam. Que falam, gostei do seu cabelo. Gostei do seu brinco. Que camisa legal.
Aí você não sabe responder, comprei no brechó. Não fala isso, né? Gostei da sua camisa. Poxa, obrigado. Cara, olha, você é uma bênção na minha vida. Não precisa dar motivo às vezes. Só fala assim, você é uma bênção na minha vida. São coisas boas. Quantas vezes eu fui surpreendido positivamente de chegar numa sala de aula e um aluno chegar e me abraçar? Do nada. Você começa o seu dia diferente. Foi um abraço de um aluno. Para ele não foi nada, para você foi o seu dia. Coisa simples. E a gente é a resposta de Deus para as pessoas. No relacionamento, Ruth não fez uma oração por Noemi. Ela só amou. Ela só estava lá, eu vou estar contigo. Isso às vezes é o bastante para a coisa começar. Entendeu? Para se desenvolver. É amar a pessoa. E a partir disso, abre-se as possibilidades, as potencialidades. Então não se arrisque. Procure relacionamentos que te ajudam a te discernir. Porque às vezes, eu vou até ler isso aqui, às vezes, nós nos descrevemos como nós achamos que somos, ou como nós queríamos ser, não como de fato somos. Às vezes, nós nos descrevemos como achamos que somos, ou como queríamos ser, mas não como nós somos de verdade. Às vezes a gente pode virar e falar assim, eu sou muito paciente. Você queria ser paciente, ou você se acha paciente, você é impaciente. Entendeu? E você precisa ter pessoas, amigos que te falem, amigo, amiga, você é impaciente. Porque o amigo bom discerne. Ele te ajuda. Ele dá o bom conselho. Às vezes você acha que está muita razão. E vem um amigo e fala assim, isso aqui, e isso aqui, ó, regula. Você fala, não tinha notado. Detalhe, assim, ó, pá, é no caminho certinho. Bons amigos te ajudam a te discernir. Por isso que é importante cultivar amigos. Por isso que é importante ter pessoas de confiança para as quais você pode perguntar sobre você mesmo. Você chegar e virar e falar para alguém, meu amigo, você acha que eu fiz certo de fazer isso? E ter o coração aberto para receber a resposta. A pessoa fala assim, amigo, até aqui você acertou, mas para além disso você errou. Até aqui disse o Senhor. Acabou. Foi para você no seu coração. Você fala, realmente errei aqui. Você tem que ter essa abertura e pessoas que vão falar isso sem te humilhar, sem jogar na sua cara e sem levar os seus problemas para os outros. Você tem que ter amigos de confiança. E esses, quando você achar, abraça como se tivesse achado um tesouro. Não são muitos, são alguns. Carrega eles contigo como se fosse a última coisa. Prende ao seu coração, porque essa pessoa vai ter sempre como ponto de partida um interesse não de te detonar, mas de te abençoar, de te corrigir, de te projetar, de te influenciar para o bem. Isso pode clarear a sua percepção sobre você próprio. Então, estabelecer relacionamentos é importante, porque as suas mudanças não passam apenas pelas suas impressões que você constitui sobre si mesmo, mas pela validação de bons conselhos. Bons conselhos são muito importantes. Está na moda falar, siga o seu coração. Não faz isso. O seu coração às vezes é muito enganoso. Pergunte a Deus, pergunte a bons amigos. Bons amigos também podem ser boca de Deus para a sua vida. Saiba para quem perguntar. Tenha a pessoa certa para falar as coisas. Isso faz a diferença. E, além disso, não abra a sua vida para todo mundo. Eu já vi situação e eu falo isso liderando mesmo. E eu não falo isso para poder, porque eu não vou citar nomes, não é esse o ponto, mas você entendeu o conceito, amém? A pessoa chegar e contou um problema conjugal para uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa não era de confiança. Não é uma pessoa de boa. É uma pessoa que sabe o que fez? Em vez de falar assim, olha, vê isso aqui, refaz aquilo, começou a malhar a mulher para o amigo. Pegou o amigo e falou, que a tua mulher realmente é isso, aquilo, aquilo outro. Destrói, entendeu? Você contou a pessoa errada. O amigo certo não vai fazer isso. Esse amigo está querendo separar o casal. É isso que ele está fazendo. Veja, uma coisa é, fulano agrediu. Está entendendo? Não é esse o negócio. Agrediu. Irmão, sai fora, meu irmão. Não tem nem página 2. Mete o pé. Agrediu? Tchau. Foi lindo. Sai fora. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando, houve um desentendimento, entendeu? Um queria o copo aqui, o outro queria o copo ali.
Aí o amigo contou para o outro, poxa, eu queria o copo aqui, ela queria o copo ali. Aí o amigo, ela não presta mesmo. Que isso? Que coisa absurda. Sabe o que é isso? Contou uma pessoa que não é boca de Deus. Contou para alguém que quer ver o circo pegar fogo. Você percebe pelos frutos. A palavra de Deus dá a indicação do fruto do Espírito. Mansidão, bondade, longanimidade, está lá. É só você pegar para ver. Para terminarmos, peça desculpas. E seja amoroso. Pedir desculpa resolve muita coisa. É coisa tão simples. Às vezes acontece assim, ó. Vê se não acontece. Uma pessoa erra. Aí a outra vira e fala, pô, fiquei chateado com você, você errou. Aí a resposta, mas também você, em 1979, naquele verão, não me deu bom dia. O que tem a ver? Sinceramente, meus irmãos, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Ah, mas aquele dia também, você comeu o último biscoito. E daí? Tem nada a ver. Se a pessoa está fazendo esforço de comunicar que ficou chateada, pede desculpa. E se você acha que errou, não fica segurando. Pede desculpa. E a Bíblia ensina como propor uma conversa quando está em algum problema. Esaú e Jacó, lá atrás, 2 irmãos, brigados. O que Jacó faz? Prepara presente. Presente sempre ajuda. Dá um chocolate. Quantos conselhos nessa igreja eu já não dei para diferentes pessoas que falaram assim, eu tenho que conversar com tal pessoa. Ou então, eu não sei o que está acontecendo com aquela pessoa comigo. Aí eu falo assim, leva um chocolate e conversa. É praticamente 100% de aproveitamento. Sabe por quê? Porque não sou eu, é a Bíblia. Provérbios 21:14. O presente dado em segredo acalma a ira, e a dádiva oferecida às ocultas aplaca a maior fúria. Às vezes, quando você se diminui e dá o melhor de você, você está mostrando assim, olha, eu quero você perto de mim. Me desculpa se eu fiz alguma coisa ou te dei alguma impressão errada, mas eu quero acabar com essa impressão. Às vezes a gente tem que abrir mão do nosso orgulho de querer estar certo. Você não tem que querer estar certo, você quer ser feliz. Você tem que abrir mão desse, não, mas a pessoa que me olhou errado, mas o fulano aqui não sei o quê. Cara, a maior parte das vezes, se você leva um presente e fala assim, olha, talvez eu tenha tirado uma má impressão. E eu sempre falo isso, com todas as pessoas que eu já conversei na minha vida, para resolver coisas. Eu sempre falo assim, olha, eu quero conversar com você, eu quero te falar algumas coisas, mas eu também quero te ouvir. Eu sempre falo isso. Sabe por quê? Porque senão a pessoa acha que está chamando para dar bronca nela. Fala assim, eu quero falar com você uns negócios, tá? Que tom é esse, cara? Tá falando com quem? Não, eu quero falar contigo uns negócios aí. Ih, não vai não. Quando a pessoa escuta, fala assim, quero falar contigo uns negócios. Já fala assim, quer o quê? O quê? Qual foi? Qual foi? Foi ontem. Qual é? Já começa o clima ruim. Rapaz, bota açúcar nessa tua boca, alivia a tua língua, fala assim, oi, meu irmão, tudo bem? Bom dia, deixa eu falar com você. Poxa, eu queria conversar contigo, mas olha, eu quero falar algumas coisas que eu sinto, mas também quero te ouvir. Às vezes vai ser bom para a gente. Pode ser quase 100%. Só não é 100% com quem é filho de Belial. De resto, resolve. Resolve. Sabe por quê? Porque as pessoas desarmam. Não é eu que estou falando, é o Criador da humanidade que falou. Falou, através de provérbios, que o presente acalma a ira. E que a dádiva oferecida às ocultas aplaca a maior fúria. Muito simples isso. Então, peça perdão. E por fim, ame o seu irmão. Ama. Amar o seu irmão é dar um beijo nele quando vê-lo. É dar um sorriso. É treinar essas coisas. Já falei com os irmãos, eu tive que aprender a sorrir. Eu parei no espelho, Ney, Adnei Bindela. Eu parei no espelho para poder aprender a sorrir. Porque eu estava desabituado. E aí, pode parecer bobeira. Faz um esforço. Eu tenho muita vergonha, faz um esforço. O teu sorriso, o teu abraço, isso faz diferença. A gente tem que praticar isso sempre. Chegar e olhar para os teus irmãos e falar, cara, que bom te ver. E escolher as palavras certas. Falar assim, não te vejo há um tempo, hein? Não,
Que bom te ver, rapaz. Estava com saudade de você. Dá um abraço, dá um beijo, faz um riso. Se sentir amado é tão importante. Jesus queria que nós fôssemos um povo, quer que nós sejamos um povo que se ama. Jesus não é um benefício de um, é benefício do corpo. Nós todos somos a igreja de Cristo. Nós todos queremos amar a Deus e queremos se amar em unidade, no mesmo propósito. Essa pessoa que está do seu lado é importante para você. Ruth vai viver o resto da sua vida. Em algum momento, ela vai enterrar Noemi. E eu já falei isso aqui, e eu insisto, e eu não acho que isso é sórdido, não. Eu acho que isso é bíblico. Eu quero que os irmãos estejam na minha vida em todos os momentos. Quando meus filhos nascerem, quando os irmãos morrerem, quando eu morrer, ou eu vou te enterrar, ou você vai me enterrar. Eu quero que você entenda isso. É até o final. Ou eu vou te enterrar, ou você me enterra. A gente tem que estar junto. É para isso, não é menos que isso. O padrão é esse, é elevado. Mesmo que um dia você migre para outra cidade ou faça outra coisa, a gente tem que procurar se honrar, entendeu? Não é porque está na mesma igreja apenas. Aqui é melhor ainda porque é uma família que convive junto. Mas é importante a gente se amar, porque o seu irmão, ele foi resgatado por preço de sangue igual a você. E você tem que ser alguém que exala, que emite Cristo para essa pessoa. Fique de pé. Eu quero orar por você. E depois eu quero promover um exercício na igreja. Você vai orar comigo agora, porque eu vou orar para você ter as habilidades para se relacionar. Pode parecer bobeira, nem todo mundo tem todas as habilidades. Tem dificuldade, tem trava. Tem gente que tem trauma de família na infância e não consegue fazer algumas coisas que eu falei. Tem trauma. Tem gente que sofreu algum tipo de problema de abuso e isso travou. Eu quero orar por você, porque eu não estou falando essa palavra para te responsabilizar sozinho. A gente está junto nessa. Eu quero orar pela tua vida. Eu não vou nem te pedir para você vir à frente. Mas se você sente que te falta um pouco dessa habilidade, onde falta para você, Jesus completa. Jesus ajusta. A gente acha que Jesus não dá conta dessas coisas. Jesus dá conta dessas coisas, gente. Jesus trabalha com a nossa terapia também. Aliás, eu não falei isso, mas estava aqui. Nenhum problema, irmãos. Façam terapia. Procurem ajuda psicológica se precisar. Mas eu acredito que acima da medicina tradicional, acima da psicologia, acima dos médicos, acima de tudo, acima de mim, acima de vocês, está o Senhor nosso Deus. Então eu vou orar. Mas se Deus te direcionar para ter um amigo que vai ser o teu parceiro de vida, cola nessa pessoa, abraça essa pessoa. Se Deus te direcionar para uma terapia, faz uma terapia. Trabalha no teu coração, não resiste isso não, porque isso pode ser a chave para uma cura. Às vezes é um remedinho que regula um hormônio, às vezes é uma terapia, às vezes é tirar do coração uma coisa que você fala que não te faz mal, mas te fez mal. Isso resolve a tua vida. Nós não estamos aqui querendo trazer gado, número, gente, quantitativo. A gente está querendo gente, pessoas reais, gente que a gente possa amar, que a gente possa abraçar, que possa ver você em várias fases da vida. Você já percebeu quantas pessoas acompanharam a sua vida aqui por anos? Tem pessoas aqui que me viram entrar na faculdade. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Essas pessoas me acompanham desde que eu era o amiguinho. E me vêm aqui. Não é qualquer coisa isso. Isso é gente importante. É gente que está na sua vida o tempo todo. E às vezes você não consegue expressar esse amor. Você tem que fazer isso. A gente tem que se amar. Porque a vida já é muito dura para muita gente. Se a gente não for cura, se a gente não for alívio, se a gente não for aquela chuva agradável no fim de tarde, num dia quente, para aquela pessoa, o que a gente vai ser? Eu sou muito grato a Deus pela igreja. Sou muito grato a Deus por tantas pessoas que me viram desde novo aqui. Gente que me ajudou em diferentes momentos, que me deu carona quando eu precisava numa situação, que corrigiu o artigo para mim e mudou o abstract, botou em inglês. Gente que me abençoou com um presente, gente que me deu um abraço. Eu sou grato a essas pessoas. Você também tem que ser. É importante. Se você sente gratidão, você tem que falar. Não pode morrer com você isso. A gente está querendo anunciar Cristo, desenvolver nosso coração. Para quê? Para se relacionar melhor.
A gente não olha só para o sacrifício de Jesus, a gente olha para a vida dele. Para a vida dele, 70 vezes 7. Amai-vos uns aos outros. Que bem há em amar só teus amigos, ama teus inimigos, dá a outra face. Tem equilíbrio, procura fazer o bem, responde o mal com o bem. Esse é o convite. E às vezes você está morrendo aí porque não está falando. Você às vezes só precisa falar. E quanto mais você fala, mais você acredita e mais você vive aquilo. Deixa a tua boca ser um canal de bênção. Se permita ser feliz. Não é papo de incentivo, mentoria. Não, é palavra de Deus. Se permita ser feliz com as pessoas que Deus colocou no seu lado. Elas não vão durar para sempre, cara. As pessoas vão embora. Não deixe isso para depois. Você ficar se segurando para falar. Quem pode garantir um dia a mais na vida? Você não sabe quem vai estar aqui amanhã, cara. Você fala, eu amava essa pessoa, nunca falei. Você tem que perdoar, cara. Tem coisa que você está segurando, que você está vivendo mal porque você não perdoa. Você deixa seu coração aflito. Aquela coisa que foi dita e que na cabeça da pessoa nem ressoa, mas na tua ressoa todo dia. Senta em conversa e fala, cara, aquilo me fez mal, mas eu quero me resolver com você. Porque só eu estou sofrendo. Você bota a cabeça no travesseiro e nem sabe do mal que me fez. Mas me fez mal e eu não estou aqui para te culpar. Eu estou aqui para poder pedir desculpa porque eu também não te falei antes. Vamos resolver. Não deixa para depois. Essa é a família que Deus te deu. Ama as pessoas. Eu vou orar por você. Se alguém aqui não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e quer fazê-lo, quero que você saiba que embora Jesus não tivesse corporalmente na história de Ruth, ele era a voz que alimentava o coração de Ruth, o desejo de fidelidade. Ele era o cuidado quando Ruth precisou ser desposada. Ele era o provedor que fez um caminho através de Davi. Jesus está presente na Bíblia toda. E ele se fez homem em um momento para morrer por nós e para nos salvar. Foi isso que Jesus fez. Se você quer viver uma vida nova, que você possa anunciar de Jesus, desenvolver-se nele, se relacionar com ele, eu quero que você venha aqui à frente e vou orar pela sua vida. Você fala, mas Igor, eu não sei o que fazer na sequência. Quem dá o crescimento é Jesus. Só fala assim, Jesus, eu confio no teu caminho, eu acho que o teu caminho é o melhor. Eu vou orar por você. Amém? Se não houver ninguém nessa condição, eu quero orar por toda a igreja. Eu quero orar pelo teu sentimento. Que às vezes você só não está conseguindo porque está travado com alguma coisa. Eu vou orar para Deus curar o teu coração. Talvez você sinta fisicamente na oração. Que às vezes quando a gente está mal, o corpo sente travado. Talvez você vai sentir um alívio. Se essa coisa percorrendo você, como se fosse ar, sabe? Entrando e tirando alguma coisa. Nós vamos orar. Quando a gente acabar de orar, nós vamos cantar. Quando eu cantar, a gente cantar aqui, você vai falar com o máximo de pessoas possíveis. Você vai beijar as pessoas. Você vai falar que ama as pessoas. Você vai agradecer pelas coisas que você não agradeceu. Ou agradecer de novo por coisas que foram importantes para você e a pessoa não tem nem noção de quão importante foi. Você vai falar. Se você não conhece tanta pessoa, só fala assim, você é importante para Deus. Eu te amo no amor de Jesus. Faça isso, porque nessa hora é sobre falar para criar o vínculo também. Eu vou orar pela sua vida. Feche seus olhos. Bota a sua mão no seu coração ou na sua cabeça, tanto faz, para representar suas emoções, ou no seu coração ou na sua cabeça. Senhor Deus, em tua presença agora, nós colocamos nossos corações, Senhor, nosso sentimento, nosso desejo, Senhor, de sermos pessoas que se relacionam mais segundo o teu padrão. Senhor, no meio de um tempo de tanto conflito, o Senhor conta uma história de uma mulher que se manteve fiel à sua amiga de vida, à sua sogra. Alguém, Senhor, que procurou ali ser uma testemunha fiel. Alguém que na perspectiva bíblica era inesperado, mas que teve uma atitude de honra, Senhor, e que abriu caminho para grandes coisas em Davi na sequência. E em Ti, Senhor Jesus, mais à frente. Senhor, cria em nós mecanismos de amizade,
que vão abrir nós para grandes coisas nessa e nas próximas gerações, Senhor. Casamentos futuros, propósitos futuros, objetivos que estão para além do nosso campo de visão, porque o Senhor age de modo muito misterioso que a gente não pode entender por completo, Senhor Deus. Eu te peço agora, Senhor, abençoa nossa mente e nosso coração. Se há algo que nos prende, se há algo que nos impede de manifestar amor, de se relacionar, de fugir da acidez, da aparência do mal, Senhor, nos ajuda, Senhor. Alguns aqui talvez tenham tido marcas na infância, coisas que ouviram: você não presta, não vai servir para nada, ninguém te ama, você não é importante, você não tem futuro. Senhor, eu te peço, vai onde dói, Senhor, vai na marca da dor e tira esse sentimento, Senhor, porque às vezes essa ofensa, essa raiva, essa acidez é produto de sofrimento não tratado. E eu te peço, Senhor, trata os corações. De igual maneira eu te peço, Senhor, abençoa aqueles que trazem traumas, Deus, porque foram tocados de modo indevido, porque sentiram, Deus, no seu corpo, Deus, uma traição que gerou efeitos emocionais profundos, Deus. Eu te peço tua misericórdia. E agora eu te peço em especial, Deus, enche com uma unção especial os corações deles. Deus, empurra, Deus, eu te peço, como um vento impetuoso para fora, toda essa pressão no coração, dentro do corpo, Deus, traz um alívio e enche a boca deles com uma palavra do Senhor, uma palavra de amor, uma palavra doce, uma palavra de unção, uma palavra de encorajamento, Senhor. Que aquilo que não vem do Senhor seja rechaçado e aquilo que vem de Ti, Deus, se manifeste nessas bocas agora. Abençoa cada um, Deus, e ministra no meio da Tua igreja amor e cura nesse momento. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode começar a falar com o seu irmão do seu lado.